Shalom Brahá. Quarta parte do comentário da Parashá Shuftim do ano 5782. Agora em Deuteronômio 19. Quando exterminar o Eterno teu Deus as nações cuja terra o Eterno teu Deus te dá, e a herdares e habitares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, para o Eterno teu Deus te dar para herdar. Vê que todos os mandamentos que Deus está falando aqui para a gente, desde o capítulo 12, né, nós estamos no 19, ele está falando sobre uma estrutura de servi-lo. Sabe, na estrutura, ou seja, da sua limpeza, da limpeza externa, da limpeza interna, da estrutura de justiça social, de amparar as pessoas que vivem para poder ensinar as coisas que ele enviou para nós. E falando nessa paraxá para a gente, como nós devemos vigiar e ser zelosos para cumprir isso. Ou seja, você tem que ser o seu primeiro juiz, o seu primeiro policial. Né? Agora que ele está falando sobre uma justiça do erro, né? Que ele está falando de lei verdadeira, ou seja, sobre aquela pessoa que assassina, e assassina por engano. Né? Vamos ler aqui. 3 cidades separarás no meio da tua terra que o Eterno teu Deus te dá para herdar. Versículo 3. Prepararás o caminho e dividirás em 3 partes a área de tua terra, que te fará herdar o Eterno teu Deus, e isso será para que todo homicida fuja para ali. Esse é o caso do homicida que poderá fugir para lá e viver. Aquele que ferir seu companheiro sem saber, quem não odiava nem de ontem nem de anteontem, e aquele que for com seu próximo na floresta para cortar lenha, e resvalar sua mão com o machado que ia cortar a lenha, soltar o ferro do cabo, encontrar seu próximo e este morrer. Ele fugirá a uma dessas cidades e viverá. Para que não suceda que o vingador do sangue persiga o homicida quando inflamar seu coração e o alcance para ser cumprido o caminho e o fira de morte. Ele não era merecedor de morte, visto que não odiava nem de ontem nem de anteontem. Portanto, eu te ordeno dizendo, 3 cidades separarás. Quando aumentar o Eterno teu Deus as tuas fronteiras, como jurou a teus pais, que te der toda a terra que disse que daria a teus pais, quando guardares todos esses mandamentos que te ordeno hoje para cumpri-los, amando o Eterno teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então você terás outras 3 cidades além dessas 3, para que não seja derramado sangue inocente no meio da tua terra, que o Eterno teu Deus te dá por herança e não haja sangue sobre ti. Quando o homem odiar seu companheiro e armar-lhe cilada, levantar-se contra ele e ferir de morte, e este morrer, fugir a uma dessas cidades, os anciãos de tua cidade enviarão e tirarão dali e o entregarão na mão do vingador de sangue e morrerá. Não olhará com piedade, vingarás o sangue inocente de Israel e será bem para ti. Não removerás o limite da herança de teu companheiro que fixaram os antecessores, para diminuí-lo na herança que herdares na terra que o Eterno teu Deus te dá para tu herdar. Olha só, o senhor está falando aqui, nós estamos trabalhando nos mandamentos, dos 10 mandamentos, ou seja, não assassinarás, de não verá o marco, né, do seu irmão. Ou seja, os mandamentos de Deus, na verdade, são uma explicação e uma separação, subdivisão dos 10 mandamentos dados no Monte Horebe. Porque junto a eles já foi dada uma explicação em vários estatutos, né, formas de se cumprir esses mandamentos. Então aqui ele está falando sobre a questão da justiça do erro da pessoa que erra. Mas como é importante você separar quando houve essa situação, para que aquele que assassinou, ou seja, aquele que falou e destruiu a reputação de alguém, fique próximo dessas pessoas e de quem e da sua família. Para que não haja mais animosidade, para que não haja mais ódio, porque o coração das pessoas busca justiça. E muitas vezes busca uma justiça de forma errada. Então você vê o zelo da estabilidade social. Então eu até te pergunto, que mandamentos desses foi anulado? Né? Que foi anulado pela graça. Então, eu quero trazer você cristão, principalmente você evangélico, a entender que aquilo que sai da boca de Deus é que vive o homem, e não da boca do homem. Então nós temos que entender isso muito claro. Vamos continuar. Versículo 15.
Não valerá uma testemunha contra o homem por qualquer delito ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se afirmará a causa. Ou seja, a maledicência. O que ele está falando aqui, esse negócio da testemunha junto ao assassinato? Exatamente por causa disso. Porque o maledicente, ele é um assassino. Um assassino premeditado. Nós temos a expressão Lashon Hará, que quer dizer língua maldita, é falar do mal da pessoa, ou seja, a pessoa faz o mal, então é errado você falar que aquela pessoa faz o mal. Porque você está perpetuando aquele mal, está trazendo mais peso sobre a pessoa ainda. Mas a maledicência é mais do que Lashon Hará, a maledicência é assassinato de reputação. E você vê isso muito, muito dentro de congregações. Estou falando tanto cristã quanto judaica. Isso não é privilégio do crente, do evangélico, não. Onde é que você tem grupo de reunião de pessoas, sempre aparece a maledicência, seja no catolicismo, no cristianismo, evangélico, protestante, dentro do judaísmo. Então nós temos que analisar muito bem isso. Né? Nós temos leis que têm que ser completas. Né? Eu vi pessoas que se julgam santas porque não bebem, não fumam, não veem televisão, mas que vivem maledicendo as outras pessoas. Só de praticar Lashon Hará em cima daquelas que fazem o que elas não fazem. E ainda aumentam sobre os outros. Então elas são piores do que aquelas que elas julgam. Então nós temos que ter uma sensação de amplitude. Jesus falava quando discutia lá com o pessoal sobre a questão do dízimo, né? E falava lá que vocês coam a mosca e engolem o camelo. Né? Falando sobre a questão do dízimo e se eu não me engano, da maledicência. E ele fala, você tem que fazer uma coisa e também observando a outra. Ou seja, é na amplitude, no geral, que você vê o caráter da pessoa de verdade, não por cumprir um só mandamento. Nós temos que cumprir todos. Por isso que ele está falando aqui, para a gente cumprir tudo, para que a gente possa ter prolongamento de dias, cumprindo totalmente esses mandamentos, porque isso é um estilo de vida. Não é uma carteirinha que você carrega para fazer, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, não. Isso você vai aprendendo, você vai estudando, você vai praticando e aquilo torna-se seu estilo de vida. Você não precisa nem decorar, você já age dessa forma correta. Para você, isso é a forma correta de viver. E quando fala aqui dessa coisa da testemunha, isso é muito sério. A maledicência é assassinato. Então você precisa de ter 2 ou mais testemunhas para falar, não, aquela pessoa fez isso mesmo. Até para uma cobrir a outra, ajudar a outra a não errar no que falar. Bom, continuando. 16. Quando se levantarem testemunhas falsas contra alguém para testemunhar contra ele falsidade, então esses 2 homens e as testemunhas que têm o litígio se apresentarão diante do Eterno, diante do sacerdote e do juiz que estiverem naqueles dias. Indagarão os juízes bem, e se forem falsos as testemunhas e falso testemunharem contra seu irmão, fareis a eles como pensava fazer a seu irmão. E eliminarás o mal do meio de ti. E o restante ouvirão, temerão e não tornarão a fazer mais coisa má semelhante a essa no meio de ti. Não olharás com piedade, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso aqui eu acho que é a melhor parte que a gente tem para falar. Porque quando se fala dessa forma, é que está falando assim, da forma como eles causaram prejuízo, ou tentavam causar prejuízo a uma pessoa, eles vão pagar na mesma moeda. Há uma discussão talmúdica falando, 2 homens brigam, um é cego de um olho. Aí, na briga, ele cega o olho do outro homem. Então, os rabinos perguntam, é justo esse que é um cego fechar o outro olho dele, que não vai poder ver nunca mais nada, apesar de ter feito um ficar cego? Então, a interpretação verdadeira disso aqui é o prejuízo material e financeiro que a pessoa causou ao outro, seja por contundir um pé, quebrar um braço, ou arrancar um dedo, ou furar um olho, e não cortar ou quebrar o braço da pessoa e fazer isso.
Esse é o entendimento verdadeiro que muitos, pela sua ignorância, falta de conhecimento, falam contra a Torá. Esse é a justiça correta, a forma correta que sempre se praticou. Continuando no versículo 20, mas na quinta parte. Shalom Braha.